Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 25 de março de 2022, dia de tomar o nosso café, gente. Então, vamos lá. Nossa conversa semanal, nosso bate-papo semanal. Bom, sou Edson Borowski, sou economista, bacharel em Direito, especialista em Direito Eleitoral e Gestão Pública e autor desses dois livrinhos aqui, ó, As Fake News e as Eleições e o discurso de ordem nas eleições de 2018 e o sistema político eleitoral do Uruguai. Beleza? Vou deixar lá depois na descrição do vídeo o link para os livros, para a compra dos livros. Bom, tema de hoje, lei das inegibilidades ou lei da ficha limpa. Eu não tenho nem mais condições de contar quantas vezes o Supremo Tribunal Federal se deparou com ações relativas a essa lei. Bom, a lei ela é importante, em todos os países existem restrições a candidaturas, aos direitos políticos, ao exercício dessas prerrogativas democráticas. Nós chamamos isso desde lá de Aristóteles, do corpo eleitoral, quem pode tomar parte das decisões. E em algumas nações, inclusive, há uma discussão muito forte sobre essa questão da possibilidade de concorrer ou não. Eu estive no ano passado no Equador e ocorreu essa discussão, inclusive, em relação ao ex-presidente Rafael Correa, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil com o ex-presidente Lula. Bom, mas a lei das inegibilidades ela é de 1990, né? Ela é uma lei complementar à Constituição Federal que estabelece questões, pontos na qual o eleitor apto ao voto não pode ser votado, né? Ele não tem condições, não tem legitimidade passiva, ou seja, não pode ser candidato ou candidata. Então, a lei de 1990, ela sofre ela havia alguns crimes, algumas ponderações em relação à inegibilidade por um certo tempo, depois de cumprida a pena criminal, existia e ainda existe, né, prazos para desincompatibilização. Então, ela é uma lei bem importante, muito importante no ordenamento eleitoral, porque ela define aquelas condições que tu é retirado do pleito, ou seja, da inegibilidade, e também aquelas condições que tu não pode efetuar para não ser retirado também da disputa por não ter cumprido alguma regra temporal, por exemplo, e nesses casos nós tratamos das incompatibilidades, né, as desincompatibilizações, por exemplo, né, o secretário estadual tem que sair 6 meses antes do cargo para poder concorrer. Bom, feito esse introito, a lei da ficha limpa, ela popularmente mudou esse nome, adotou esse nome em 2010, a partir de uma grande mobilização popular, coleta de assinaturas. É um bom exemplo assim, de lei de iniciativa popular que chega ao Congresso Nacional e é aprovada. Então, nós temos a Lei Complementar número 135, que muda radicalmente a Lei 6490 e que estabelece uma nova dinâmica. E aqui eu preciso fazer um parêntese, né? Essa lei da ficha limpa, ela carrega muito consigo uma ideia moralizadora da política, como se a regra, o direito e a moral, aquela velha discussão, né, sobre se o direito pode regular a moral, o que vem antes, a moral, o direito, o fato. Então, uma série de discussões filosóficas que a gente, no espaço do estudo do direito, sempre travamos. Então, a lei da ficha limpa ela vem em 2010, alterando profundamente a lei das inegibilidades, e aí até popularmente passa a ser chamada lei da ficha limpa. E ela tem uma série de problemas, gente, e por isso, tradicionalmente, o nosso Supremo Tribunal Federal é instado a se manifestar sobre ela, né? E a polêmica que eu trago sobre hoje aqui na nossa discussão, é sobre a detração. O Instituto da Detração, e aí eu preciso só fazer uma preliminar, que esse é um instituto muito utilizado no direito penal, né? Então, em breve síntese, muito simplório,
Significa o seguinte: se eu cometi um crime, o cidadão cometeu um crime, e ele passa alguns dias preso, né? Então ele está detido à disposição do Estado, enquanto não transitou em julgado o seu processo penal. Todo esse tempo que ele passou, né, ficou lá um ano preso. E na condenação criminal, ele foi condenado, por exemplo, a uma pena de prisão por 5 anos, ele não vai precisar cumprir os 5 anos da pena, porque ele já cumpriu antecipadamente o primeiro ano, né? Então isso chama-se detração, ou seja, nós tiramos do tempo da pena tudo aquilo que o Estado já antecipou. Ou seja, é muito comum isso no direito penal. E aí na ficha limpa isso não aparece, porque nós vamos verificar que a ideia da ficha limpa é que aconteça a inegibilidade já no trânsito, na decisão de segundo grau, ou seja, na decisão de um tribunal colegiado. Eu fui condenado em primeira instância, recorri ao Tribunal de Justiça, ao TRF, fui condenado no TRF ou no Tribunal de Justiça. A partir dali, passaria a contar o período da minha inegibilidade, ou seja, já não poderia ser candidato a partir do trânsito da condenação por um colegiado. Né? Isso aconteceu com o presidente Lula em 2018, né? Ele não pôde ser candidato, porque havia, na época, uma condenação no TRF, que depois foi totalmente anulada pelo STF, que a gente já conhece essa história. Então, isso é uma situação onde eu, né, aqui até em relação a tempo, né? Fui condenado em primeira instância, sentença foi confirmada em segunda instância, eu já tenho a suspensão da minha inelegibilidade, ou seja, eu não posso mais concorrer. Eu recorri ao Tribunal Superior, ao STJ, por exemplo, né? E esse processo demora mais, sei lá, 3, 4 anos, vamos pegar 4 anos. Eu conto esses 4 anos na inelegibilidade, mas eu não... Quando eu cumpri a pena, eu fui condenado a 10 anos. Cumpri a pena dos 10 anos, esses 4 anos de intervalo entre o julgamento do segundo grau e a confirmação da sentença e o trânsito em julgado lá no terceiro grau, ou até mesmo no STF, esse prazo não é retirado da minha inelegibilidade, porque o texto da lei diz, a partir da decisão por um órgão colegiado e 8 anos após cumprir a pena. Então, vejam bem, o prazo de 8 anos acaba se transformando, por exemplo, nesse meu hipotético caso, em 12 anos. E isso traz, efetivamente, problemas, porque nós acabamos criando um instituto muito injusto, digamos assim. Mas vamos mostrar umas coisinhas aqui para vocês, depois a gente volta, tá? Olha só, por que a gente... por que esse tema volta à pauta? Porque o ministro Nunes Marques, em dezembro de 2020, ele suspende liminarmente, né, esta expressão, né, o prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. É esta expressão que ele diz que é inconstitucional, e ele concede uma liminar, né? Então, aqui tem a fundamentação do ministro, que é o que nós estávamos conversando agora há pouco, a ausência da previsão de detração, né, faz protrair por prazo indeterminado, ou seja, enquanto não julgar a ação, não transitar em julgado, ele está inelegível, beleza. E se isso demora mais do que 8 anos? Não é impensável um processo criminal demorar mais do que 8 anos, né, gente? Nós vimos aí vários processos, por exemplo, casos da Boate Kiss, que levou séculos aí para ter um júri, o júri ainda foi suspenso, né? Uma série de problemas. A gente sabe que no direito penal as coisas não são assim a jato, né? Então, aqui fica evidente na decisão do ministro que tem problema, né? Não estou dizendo que está correto ou incorreto, mas tem problema, porque, por exemplo, eu, né, tenho a condenação confirmada por órgão colegiado e o
Estado não julga nos próximos 8 anos, leva 10 anos. Eu fui prejudicado, porque eu já cumpri os meus 8 anos da inexigibilidade prevista na lei. Então tem um problema aqui. Aí a imprensa, né, faz uma série de matérias sobre isso e, claro, o sentido maior e o problema maior que eu vejo, né, nessas coberturas em relação à ficha limpa é sempre o nosso apelo midiático para o que a gente chama de vingança, né? Já isso é coisa da Idade Média, do olho por olho, dente por dente, ou seja, nós queremos vingança, nós queremos aquela pessoa que cometeu algum crime que ela fique para o resto da vida impedida de ser candidato, e aí a gente chama de ficha suja, é um processo bem difícil, né? Bom, voltando aqui para a nossa racionalidade, então essa liminar é de 2020, e inclusive aplicada aos processos que não haviam sido julgados em 2020, tá? Então aquele processo já julgado e transitado e julgado de candidatos em 2020 que tiveram o registro indeferido, por exemplo, por essa medida liminar, eles não foram atingidos. Só seriam atingidos aqueles que efetivamente ainda estavam na fase de recurso, e a gente não tem esses dados assim de quantos candidatos seriam atingidos pela decisão, mas é uma decisão que impacta efetivamente na disputa eleitoral, né? E agora, então, o Supremo, em dia 9 de março, julga essa decisão, e o que me chamou a atenção, efetivamente, é que, de novo, mais uma vez, a nossa Corte Maior, Supremo Tribunal Federal, encontra-se dividido nesta matéria. Por várias vezes a Corte foi instada a se manifestar sobre inexigibilidade, mas, em alguns casos, até com uma maioria mais consistente, outras bem dividida, e nesse caso, de novo, nós temos uma decisão por 6 votos favoráveis apenas, né, de 11, com maioria. No entanto, houve 4 votos pelo acolhimento da medida liminar e um ausente, que foi o ministro Dias Toffoli. Então, nós temos 6-4, e aí não sei qual é a posição do ministro Dias Toffoli, vamos deixar 6-4, então. E aí, eu quero destacar algumas manifestações, né? A primeira do ministro Alexandre de Moraes, que fez o voto de divergência, dizendo que essa discussão já ocorreu e que o STF já declarou constitucional o dispositivo, então não caberia uma rediscussão desse tema pelo STF. E que o prazo definido na lei é uma opção política, ou seja, o Congresso Nacional assim definiu, e caberia então ao Congresso, se quiser, alterar. E dos votos divergentes, além do ministro Nunes Marques, obviamente, destaco aqui o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que entende que o tribunal pode sim revisar ao longo do tempo, porque as normas elas alteram seu sentido ao longo do tempo. Isso é muito comum, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal mudar o entendimento, né? Então, se ela produzir um resultado injusto ou incompatível com a Constituição, é possível, sim, fazer esse ajuste na análise constitucional das normas. Então, é um tema muito interessante, que rende sempre e que provavelmente voltará. Outras questões relativas à lei da elegibilidade, por exemplo, que eu quero, só para concluir aqui, dizer que é uma lei que tem muita dificuldade, gente. É uma lei que realmente precisaria uma revisão, precisaria um estudo mais profundo, sem esse ódio no coração, sem essa carga emocional, porque, por exemplo, nós colocamos no mesmo patamar todas as condenações. Então, 8 anos de inexigibilidade é para todo mundo, é para aquele cara que rouba um computador, que furta, que rouba, né? O furto, que é sem violência, tem a mesma
graduação na inexigibilidade de um roubo que é praticado com violência. Um furto sem violência, que é alguém subtrair ali um bem, tem o mesmo valor de um homicídio. Um crime contra a vida é apenas 8 anos de inexigibilidade, enquanto que um furto também é 8 anos. Então, essas questões que no direito penal, principalmente, que a gente trabalha muito a dosimetria da pena, a proporcionalidade, elas não foram acolhidas pela lei da ficha limpa ou a lei da inexigibilidade. Então, ela é uma lei realmente muito difícil, ela vai voltar para o STF futuramente, com certeza. Né? Então, é isso por hoje, é um julgamento muito interessante, muito emblemático para quem estuda direito eleitoral, para quem estuda inexigibilidade, para quem estuda registro de candidaturas, para quem quer se candidatar, né, porque isso também é muito importante, e, obviamente, para os advogados que atuam nesses processos, é uma questão muito legal, muito divertida e muito prazerosa, inclusive, de destacar. Joinha, gostou do vídeo? Curte lá o nosso canal, se inscreve, bota lá o aviso para receber os próximos vídeos, tá bom? Um bom fim de semana, se cuidem, vacinem-se, gente. Nós precisamos acabar com essa pandemia quanto antes. Um abraço.